Você era faxineira há 2 anos atrás, hoje você é mestre de obra. Você tem noção do que está acontecendo na sua vida? Então ele me convenceu a voltar para a escola. Então eu fui lá na escolinha da tia Lalá. Que era uma escola de alfabetização de adultos. Então eu cheguei, me apresentei para o diretor, falei que eu queria voltar aos estudos, se havia possibilidade. Ele falou, claro, há sempre possibilidade. Aqui funciona da seguinte forma: você faz uma prova e, de acordo com o seu resultado, nós vamos definir em que série você vai ingressar. Aqui é de 5ª ou 8ª. Só que eu tinha acabado de sair da Universidade Federal para fazer o curso de mestre de obra, mas eu estudei matemática e português. Porque o mestre de obra tem que saber se comportar, tem que saber se comunicar. O mestre de obra ele recebe as empresas, então ele tem que fazer muitos cálculos. Então matemática e português estava afiado, então fui fazer a provinha. Então ele me fez a provinha, entreguei para ele demorou ali um tempinho, depois ele voltou e falou, Nilceia, eu vou te colocar no último ano, na 8ª série, você quer? Aí eu falei, claro. Ele falou assim, então tá, então nós vamos fazer sua matrícula e você começa no 8º. Então ali eu fiz 5ª, 6ª, 7ª e 8ª em um ano. E eu cheguei muito feliz pro Léo, que eu falei assim, não, Léo, completei o meu ensino fundamental. Ele falou, você não tem vergonha? Você é capaz de muito mais. Aí eu fiquei sem graça, foi as férias, depois quando começou o ano, eu me inscrevi no EJA. O EJA é 1º, 2º e 3º em 1 ano e meio. Então eu fui fazer o EJA e quando eu comecei em janeiro, até a metade do ano foi o 1º ano e até o final do ano foi o 2º ano. Então faltava mais meio ano para eu completar o ensino médio. E aí eu me inscrevi no Enem. Então eu me inscrevi no Enem e é só para quem crê. Eu vou falar de novo. Eu estourei nas notas do Enem. Então não precisei nem terminar o 3º ano. Eu já tirei o meu diploma do ensino médio. E daí aí nasceu, aí eu falei assim, eu já cheguei até aqui, aí nasceu aquela vontade, aquele desejo, porque aí eu já amava a obra, eu já sabia como funcionava a obra, eu já lia projeto, eu comecei obras de raiz, né? Pro Léo, de raiz, eu fiz 2 obras. A minha última, eu fiz literalmente sozinha e o Léo vinha uma vez por semana. Então aquilo foi se tornando paixão, eu fui gostando cada vez mais e assim, as pessoas que chegavam na minha obra, elas elogiavam, nossa, mas que obra organizada, que eu nunca vi uma obra assim. Então, e o Léo fazia questão de levar os amigos, que eram todos engenheiros, para ver a minha obra. A verdade é que ele já brigou muito comigo, ele já me xingou, mas ele já me elogiou muito. E ele tinha orgulho de mim, ele tem orgulho. Nós somos amigos, eu sou amigo da família do Léo, a família do Léo é minha amiga, mas assim, nós somos aqueles amigos assim. Hoje ele está lá no Brasil, eu estou aqui, mas eu tenho certeza que cada conquista, o coração dele, sabe, celebra. Então eu tirei uma boa nota e nasceu o desejo. Eu falei assim, mas é impossível? Eu falei, não é impossível não, porque eu já cheguei até aqui. Então fui na faculdade saber quanto que era a mensalidade de uma faculdade de engenharia. Então a mensalidade era mais do que o meu salário que eu ganhava. E eu tinha 3 crianças e a casa para cuidar e para sustentar. Só que quando eu cheguei na faculdade, tinha uma promoção, e se inscreva já e pague a primeira matrícula R$49, e você começava a pagar, que era 1.600, alguma coisa, se eu não me engano, você começava a pagar 2 meses depois. Então, pela fé,
eu entrei naquela faculdade, o Léo pagou os 49, a primeira mensalidade, e eu me inscrevi na faculdade. E depois, mais obra para quem crê, porque eu não tinha condições de pagar a faculdade. Eu ganhava o salário que era a mensalidade da faculdade. E então, saiu o resultado do Enem. Então, quando saiu o resultado do Enem, eu não acreditei. Eu ganhei 50% de uma bolsa com o ProUni para fazer engenharia civil. Mas mesmo a metade ainda era muito apertado. E eu conversei com Deus, falei, Senhor, como que vai ser isso? Eu vou fazer a faculdade ou eu não vou fazer a faculdade? E aí, logo nos dias seguidos, começou as inscrições do FIES. Então, ali você poderia fazer a inscrição do FIES, mas o FIES, ele exigia um fiador. Então, eu fui explicar para o Léo que eu consegui 50%, mas que ainda era muito caro, mas que tinha o FIES, e que o FIES eu precisava de um fiador. Ele falou assim, Nilceia, aí eu não garanto, porque isso aí já tem a Cristiane no meio, né? E aí ela é obrigada a assinar também. Ela é uma doutora, ela mexe ela tem os negócios dela. Eu não te garanto, se fosse só eu assinaria para você de olhos fechados. Eu fiquei muito triste, né? Falei assim, ai meu Deus, era a única pessoa que poderia ser o meu fiador. Aí eu fui buscar a palavra e Deus falou assim, vou lá em Brasília, eu vou mexer nos papéis. Mas onde você tem que entrar, você vai entrar. Na semana seguinte, o que aconteceu? Anunciaram que o governo seria o fiador dos estudantes que não tinham fiador. Aí eu falei, mas fechou e acabou, e agora só eu na faculdade. Enfim, começou uma nova trajetória. 6h30 na obra, até 5, corre para casa, cuida das crianças, faz almoço, dá banho, faz a janta, deixa pronto. 7h30, 7, sempre chegava atrasada, 7h40, 7h45, mas ia para a faculdade. Resumindo, quando eu cheguei no primeiro semestre, eu falei, vou dar conta disso aqui não? Aquilo era loucura, eu falei, eu vou ficar doida aqui, eu faço eu tenho essa rotina, e agora eu nunca vi falar disso que estou estudando aqui. Mas aí eu fui analisar, mas eu tinha feito quinta, sexta, sétima, oitava em um ano. Primeiro, segundo, terceiro, nem o terceiro eu fiz. Que era para você estudar 3 anos, eu estudei em